Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão em casa. Doutor Viana, mais uma semana e o Brasil está movimentado. Além do coronavírus, na parte política, na parte criminal, não tem tranquilidade, né? Não tem. É um atrás da outra, né? Inclusive por conta da Covid, do isolamento social, houve aumento no registro de números de violência doméstica. E, em razão disso, o Congresso fez algumas alterações de emergência para justamente esse período do Covid, em que autoriza a polícia, a própria polícia, a tomar algumas providências na hora da emergência. Medidas protetivas que a polícia dá sequência ou dá iniciativa antes que o juiz possa autorizar. Porque, por exemplo, a mulher pode pegar suas coisas e sair de casa, a polícia pode tirar o marido da casa, uma série de coisas, pode, na emergência, pode fazer tudo isso, que antes essas medidas protetivas eram exclusivamente por ordem judicial. Continua sendo, só que esse momento, até que o juiz decida, a polícia já pode tomar providência. Já pode agir. Pode agir. Quer dizer, já digamos, tira a mulher ou tira as coisas, ou tira o marido, ou tira o agressor. O agressor está bêbado, é violento, bate na mulher, bate nos filhos, está lá ameaçando, aí tem que pedir medida protetiva, leva 2 dias, 3 dias, 1 semana. Então, a polícia pode intervir, pode tirar o agressor dali, pode afastá-lo de casa, pode tirar a mulher, levar para a casa da mãe ou para outro lugar que ela queira ir com as coisas dela, sem a intervenção do marido. São medidas que... o policial, por exemplo, olha, hoje, com essa nova determinação, nova legislação, não precisa um exame do delito. Por exemplo, o cara deu uns tapas na mulher, tem lá suas manchas de agressão, seus hematomas, essas coisas. Então, o policial, ele tira foto no WhatsApp e serve como prova material do crime, junto com a palavra dela e dos vizinhos e tudo mais. Por acaso, há várias famílias que a sogra mora junto. Isso. E se o marido bater na sogra, mesma coisa? Mesma coisa, violência doméstica. Violência doméstica. Todos que moram na casa. Sendo mulher, é violência doméstica. Todos que moram na casa, de relações domiciliares, familiares. Porque tem pai que às vezes bate muito em filha, mulher, né? Filha, mulher. Tá bêbado, bate na filha. Bate muito. E filho que bate na mãe, bate na avó. Sim, também. Bate na avó. Sim, porque quer dinheiro para comprar droga. É isso. Não isso. Então, aí, veja só, antes tinha essa questão de levar para o IML, o IML fim de semana não funciona, delegacia da mulher fim de semana não funciona. Fechada. Fechada, não sei o que e tal, aí, sabe, passa 2 dias, 3 dias, a avó desiste, a tia desiste, sei lá o que e tal, pronto, deixa pra lá. Não, agora a polícia é chamada, a polícia vai lá e tira foto com o WhatsApp. Está comprovado. Está comprovado, pega o depoimento dela no local, se ela quiser sair, eles levam as coisas dela para o lugar que ela pediu, ou tira o marido, se ele não for preso. Doutor Viana, e já que estamos falando em mulher, que coisa triste a violência policial da PM paulista contra aquela senhora de 50 e poucos anos. É lamentável, é revoltante aquela cena do policial pisando no pescoço de uma mulher, de uma senhora de 50 e poucos anos. Trabalhadora, caída no chão, ali na periferia, negra ainda por cima, e ele, enquanto pisa no pescoço dela, lavra o auto de resistência. Veja, essa é a imagem clássica do abuso de autoridade. Esta é a imagem clássica. Foi filmado, flagrado com isso,
né? Todo mundo viu que se tratava de uma mulher. Aliás, o preconceito contra a mulher, e tudo isso, porque veja, ela era mulher, que se fosse um homem ele teria matado. Teria matado. Porque na periferia a polícia mata o homem. A mulher eles pisam no pescoço e humilham, quebraram a tíbia dela, a perna dela. Ela foi operada por conta disso e não deu em nada. Nada, isso foi em maio que aconteceu. Aquela imagem de 30 de maio. Não aconteceu nada, nem vai acontecer. Ele foi afastado durante a investigação e vai provar que houve resistência por parte dela. Porque ele não estava sozinho, ele estava com a equipe de policiais que vão depor em favor dele. Ele falou, não, ela tentou matá-lo, tentou agredi-lo, aquela coisa toda. É a desculpa de sempre. E a polícia... Com a vassoura na mão, você acha que vassoura é arma? Ela não era traficante, ela não era bandida, ela não tinha arma. Estava trabalhando no Ela estava trabalhando. Acontece que o cliente chegou com o carro com som alto para comprar umas coisas ali. Reclamaram do som, houve discussão, chamaram a polícia chegou no local, ela foi defender o cliente. Falaram, não, ele é gente boa, está comprando, deixa ele embora e tal. O policial deu uma rasteira nela, quebrou a perna dela e ela começou a gritar e ele pisou no pescoço para ela parar. E ele ergueu toda a força do corpo dele em cima dela. E lavrando assim o alto de resistência. Como se estivesse pisando num monte de... Não, o mais incrível, está escrito lá, está no inquérito, alto de resistência. Como assim? Ela embaixo da bota dele e ele dizendo que ela estava resistindo à prisão, que era uma ofensa à farda, ofensa à PM. Então ela precisava ser contida daquele jeito. E olha, não houve nenhum protesto. Não houve. Do movimento negro, do movimento antirracismo em São Paulo. Estranhei isso, doutor Viana. Essa cena, Militão, são mais chocantes do que a dos Estados Unidos. Muito mais. Por se tratar de uma mulher, pela violência, o outro ajoelhou em cima do pescoço da vítima, e a vítima era um gigante de quase 2 metros. Quase 2 metros. Tá. Agora, essa aí é uma senhora, gente. Para que quebrar a perna dela? Quanta violência. Para que isso? Se o cara tem ódio do mundo, deixa de ser policial, cara. Vai plantar batata. Esse é um mau policial. A maioria é gente boa, trabalha, honesto, segue as regras. Agora, tem esses aí que não servem para a corporação. Isso aí tinha que ser eliminado. Tinha que ser defenestrado da corporação. Afastado, recebendo. Vai receber e tu fica uns 90 dias afastado e depois volta a fazer serviço normal. Coisa triste, hein? Normal. Doutor Viana, o que vai acontecer com o ministro do Supremo Tribunal, doutor Gilmar Mendes, que fez acusações graves às Forças Armadas? Ele não fez acusação grave nenhuma. Não? Ele não fez acusação grave. Ele apenas manifestou uma opinião de que o governo abandonou a saúde. Nós estamos em plena pandemia, já é o 3º ministro da saúde em 4 meses, 3º ministro da saúde, eles não se entendem, o presidente da República está na contramão, fazendo medidas que o próprio Ministério da Saúde não autoriza. Então, o que ele quis dizer? Puseram um general da ativa, o Bolsonaro pôs um general da ativa para comandar o Ministério da Saúde. Ele não é um ministro da Saúde, ele é um general que está provisoriamente cuidando dali. Então, está acéfalo. No Palácio Planalto, lá no prédio do Palácio Planalto, tem 252 militares trabalhando lá dentro, de cargos de confiança, 200. Então ele militarizou aquilo lá e o Ministério da Saúde, por exemplo, está sendo comandado por vários oficiais militares que não entendem nada da área. E o Brasil está, Deus dará. Foi isso que o Gilmar Mendes quis dizer. E que isso provoca o quê? Mortes em massa, que é o genocídio. Foi isso que ele quis dizer. Ele não atacou ninguém, não falou nada, ele falou exatamente a verdade. Nós estamos abandonados na saúde no meio da pandemia. Isso ele falou
Isso o Brasil inteiro fala, isso os jornais falam, o mundo inteiro fala, o mundo inteiro critica. Agora o Gilmar Mendes, aí vem o Exército falar que foi um ataque ao Exército. Ataque nenhum. Tanto é que se tivesse ataque ao Exército, o Exército teria reagido de uma outra forma mais contundente, até com uma medida judicial, uma coisa assim. Eles fizeram uma notinha lá só para dizer que fez e pronto. E quem fez uma notinha michuruca de 3 generais do Exército, uma notinha michuruca de meia dúzia de linhas. Não, mas são os que estão no Palácio. Sim. Que já são aposentados ou reformados. Sim, nem representa o Exército. Não é ninguém que está na ativa. Não, nem representa o Exército. Não. É general de pijama. Porque são reformados, aposentados. Não é nada. O reformado é um aposentado de pijama. Tirou a farda e põe em pijama. Vai ser síndico do prédio quando muito. Mais nada. E o Bolsonaro está aproveitando essa vereirada toda e pondo lá. É isso. Escuta, você viu as imagens das armas que aquela filha do como é que chama o cara que está preso? Garcia, que é o amigo do Queiroz, que está preso, esqueci o nome. Você viu a quantidade de armas que esse cara conseguiu trazer via Estados Unidos. Via Europa. Ele comprava na China, vinha para a Europa, da Europa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele punha uma embalagem. Ele punha uma embalagem, a filha morava nos Estados Unidos, punha uma embalagem como se fosse metais, não sei o que e tal. Plástico, etc. E entrava no Brasil. Que facilidade, hein? E ele vendia para os narcotraficantes, para as milícias, ele vendia para tudo. Uma quantidade, quer dizer, o Rio de Janeiro parece realmente o estado da piada pronta, né? O estado da piada pronta. Agora, o governador Wilson, que se elegeu em nome da moralidade, né? De combate à corrupção, Wilson era um juiz federal, como o Moro. Ele era um juiz federal, exato. Largou o cargo para ser governador do estado em combate à corrupção, porque os 5 últimos governadores foram presos, 5 envolvidos em corrupção, e ele então se elegeu nessa bolha. Ele se elege nessa bolha, o secretário da saúde dele foi flagrado com suspeita de corrupção nesse negócio de compra de respirador. Como o secretário da saúde teve uma busca e apreensão, uma série de coisas contra ele, ele então afastou o secretário, só que ele não afastou do governo. Ele nomeou o secretário como chefe da fiscalização do combate à corrupção. Ele foi promovido. E aí acharam na casa dele 5 milhões de reais em dinheiro, em espécie, isso porque ele estava combatendo a corrupção por ordem do Whitson. Não é o estado da piada pronta? Não, pronto. Agora depois vamos falar, poxa, mas o Rio de Janeiro é impaciente com seus governadores, vai mais um, é o 6º que vai para a cadeia agora. Se for. Doutor Viana, muito obrigado, boa semana. Um abraço grande. Boa semana para todos. E vamos aguardar todo dia uma emoção nova. É isso aí. Já que não temos futebol pleno, né? Então, temos aí a política pululando, e etc. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro.
Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão, agora para conversar um pouco sobre a saúde do homem. Para falar sobre esse tema, quem veio ao programa hoje é o médico urologista Horácio Alvarenga. Boa noite, doutor Horácio. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder discutir esse assunto tão relevante para a nossa sociedade, né? Vamos falar da saúde do homem. O homem morre mais cedo, ele fica doente mais cedo que a mulher? Sim, né? Isso é de conhecimento público que o homem na nossa sociedade ele morre 10 anos mais jovem do que as mulheres, né? E por que isso, né? Existem várias causas para justificar essa mortalidade mais precoce dos homens, né? A primeira é que ele não toma cuidado com a sua saúde, né? A nossa cultura, uma cultura machista, as mulheres já na sua primeira menstruação já começam a ter o segmento com médicos e com isso consegue identificar suas doenças ou as doenças que ameaçam a vida mais precoce e se trata mais precoce. O homem não tem essa cultura, né? Dificilmente, o homem ele acha que ele não vai ficar doente porque ele é forte, né? Ele é o provedor da casa, ele não pode ficar doente e com isso ele não procura o médico. Quando ele vai procurar, muitas vezes ele já está doente e às vezes a doença em estágio avançado e com isso ele vem a óbito mais cedo. Um exemplo disso é a questão da infertilidade, porque casais que têm infertilidade, normalmente não é o homem que vai ao médico. Isso retrata o comportamento machista da nossa sociedade, né? A gente trabalha bastante com infertilidade, ou seja, aqueles casais que têm dificuldade para ter filho, e quando é identificado uma condição dessa, quase que invariavelmente é porque a mulher vai buscar a informação, é a mulher que vai ao médico para saber por que o casal não está conseguindo ter filho. O médico nunca acha que ele é o fator que está contribuindo para aquela condição do casal. E, na verdade, o homem, assim como as mulheres, cada um, né, dos indivíduos do casal contribui em percentagens iguais com problemas para ter a infertilidade ou a dificuldade para ter filho. Meio a meio. Meio a meio. E para o homem é fácil identificar se ele é fértil ou não, né? Sim, né? Eu digo que para você dizer que uma mulher tem um problema de infertilidade ou de saúde que dificulta ter filhos, você precisa de uma série de exames e muitas vezes exames invasivos. O homem é muito simples. Um espermograma já traduz como é que está a sua fertilidade ou a capacidade sua de fecundação. E claro, se o homem é normal, já nesse primeiro exame, aí foca na mulher, né? Então é um único exame, um espermograma. Mas quase que invariavelmente os casais inférteis, é a mulher que procura o recurso médico, retratando esse comportamento machista da nossa sociedade. Por que o homem morre 10 anos mais cedo? Tem relação também com o trabalho do homem? Quais também, são os principais motivos? Ainda, né, o homem ele está na frente de trabalho, acima de tudo aqueles trabalhos mais pesados, né? E isso aumenta o risco de acidente de trabalhos e outros problemas relacionados ao trabalho, né? Vou citar, por exemplo, aqueles homens que trabalham com derivados do petróleo, né? Postos de gasolina, tintas, colas, né? Esses elementos têm o radical ortoaminofenol, que é uma substância extremamente carcinogênia, né? E leva ao câncer de bexiga com frequência. Né? Câncer de bexiga? Câncer de bexiga. Também os homens na nossa sociedade fumam mais do que as mulheres, né? Associado a essas substâncias derivadas do petróleo mais o tabagismo, o homem tem mais câncer de bexiga do que as mulheres, 4 vezes mais câncer de bexiga, né? Que é uma doença que é letal quando não identificada no começo e tratado de forma adequada. Ou seja, para quem achou que o tabagismo
causava o temido câncer de pulmão, não é só isso. O segundo câncer mais comum dos indivíduos que fumam é o câncer de bexiga, né? E que é um câncer também altamente letal. Agora, quando a gente fala no homem procurar o médico, o primeiro médico que evidentemente, se for de forma preventiva, ele deveria ir ao urologista, não é? É o primeiro médico, não é, doutor? Acaba sendo desta maneira, né, Militão? Por quê? Porque hoje, com esses programas de conscientização em relação à prevenção de câncer de próstata, né, e outras doenças, o homem, ele dá entrada pelo urologista, né? E o médico urologista, ele funciona como um catalisador para identificar os problemas de saúde desse paciente. Você quer ver um exemplo? A disfunção erétil, né? Que é uma causa comum de consulta com o urologista, né? A gente sabe que a disfunção erétil está relacionada com problemas de circulação, ou seja, esse indivíduo quase que invariavelmente, se ele tem uma disfunção erétil, ele pode estar diante de uma doença arterial onde o sangue não circula de maneira adequada. Isso pode estar acontecendo não só com o pênis dele, por isso ele não tem uma ereção de forma adequada, mas pode estar acontecendo com o coração dele e ele está na iminência de ter um infarto e o sintoma que ele está tendo é uma disfunção erétil apenas, né? Então, a porta de entrada desses pacientes é o urologista. E é por isso que o médico urologista pede tanto exame, né? Tem gente que fala, por que eu vou lá? Tem que fazer tudo o exame de sangue, não sei mais o que, não é? É isso, ou seja, nós, antes de sermos urologista, nós somos médicos, né? E é o que eu digo sempre, o paciente não é uma próstata, não é um pênis ou uma bexiga, ele é um indivíduo como um todo que por um acaso tem uma próstata, um pênis e uma doença, como eu falei, eu dei o exemplo, uma doença arterial da circulação, vai comprometer o seu pênis, vai comprometer o seu coração e o seu cérebro, que é muito mais grave, né? E às vezes a queixa dele é uma queixa, como eu falei, de disfunção erétil, mas na verdade ele tem uma doença sistêmica e que precisa ser tratada. Agora, no começo da entrevista, doutor Horácio, você falou que a mulher, já na primeira menstruação, já vai no médico acompanhada, e o homem devia ir a partir de quando? Isso também está muito claro hoje, né? A gente recomenda que os meninos já ali, né, em torno de 12 anos, quando eles sofrem o estirão hormonal, a exemplo das mulheres quando tem a sua primeira menstruação, eles já devem passar por um urologista. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai começar a discutir a sua saúde, né? Nesse momento que ele vai entender o que é normal, né, e o que é anormal, né? E a partir daí ele deve começar a ser acompanhado e acompanhado pela vida toda e com isso antevendo problemas que eles possam desenvolver ao longo da sua vida, né? Inclusive problemas emocionais, né? A gente sabe que a sexualidade é uma coisa extremamente importante no comportamento do ser humano, né? E a gente discute muito pouco sexualidade. E essas crianças que estão sofrendo esse estirão hormonal, recebendo uma carga muito grande de testosterona, esses meninos, é nesse momento que eles vão ter o desenvolvimento peniano. Isso às vezes é momento de muita angústia, porque é um momento onde nós temos crianças que já receberam toda essa carga hormonal, então já tem por exemplo, a genitália desenvolvida, um pênis de tamanho já desenvolvido, e outro às vezes com a mesma idade, mas ainda não recebeu essa carga hormonal e ainda tem um pênis de um tamanho pequeno, mas que ainda é uma coisa normal, porque isso vai se desenvolver. Então esse indivíduo já começa a sofrer aí. Então ele faz uma consulta médica, o médico mostra que ele está normal, que ele ainda não recebeu esse estirão hormonal. Isso alivia o sofrimento desse menino e da família também, saber que aí ele ainda vai receber esse hormônio, né? E lógico, se ele estiver tendo algum problema de saúde também, que às vezes tem algumas condições em que ele tem um hipogonadismo, ou seja, uma produção menor de hormônio do que o esperado, é nesse momento que nós podemos intervir e permitir que essas crianças passem a ter um desenvolvimento normal. Doutor Horácio Alvarenga, muito obrigado por todas essas informações. Doutor Horácio tem que voltar aqui e falar mais sobre isso. Grande abraço, bom trabalho. Obrigado, é sempre um prazer estar falando com vocês.
eu quero te dar uma sugestão bem interessante, que é a graduação online Unifil. Aproveite as condições especiais para conquistar o tão sonhado diploma. Transforme o seu presente e o seu futuro. As portas do mercado se abrem para quem é qualificado, isso mesmo. Na graduação online da Unifil, você encontra mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade, mais conhecimento. Preste atenção nas condições especiais. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos, mensalidade só a partir de outubro. Vou repetir, hein? Preste atenção. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E tem mais. Você quer mudar de faculdade? Quer fazer a segunda graduação? Ou você que fez o ensino médio em escola pública, aproveite que tem desconto especial de 30% durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Daqui a pouco voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. A partir de agora, no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre todas as mudanças na medida provisória do governo federal que interessa a você, empresário. Está conosco o advogado e contabilista Jair Ancioto. Boa noite, Jair, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos conversar um pouco sobre a questão trabalhista na pandemia do coronavírus, que está deixando empresários, comerciantes de cabelo em pé, né, Jair? Marcelo, uma parafernália de legislação, de provimentos, medidas provisórias e sob medida provisória, deixando tudo meio pirado, inclusive tanto o empresário quanto os contadores, né, que cuidam da parte, advogados, nós estamos aí trabalhando, todo dia tem uma medida nova. Certo. Todo dia tem uma informação, tem umas mudanças de adaptando, né, de acordo com a situação do coronavírus que vem influenciando muito com essa calamidade pública, né? Certo. E aí então tem que fazer readaptações, rever a situação, rever contrato, demissões, né? Admissões, que praticamente não está tendo nada mais, são demissões. E quais são as principais dúvidas dos empresários? Hoje é uma das grandes dúvidas. Você pode suspender o contrato de trabalho? Hoje pode suspender o contrato de trabalho por 60 dias. Certo. Suspensão. Então, uma modalidade nova de suspensão de trabalho. Você suspende o trabalho daquele funcionário por 60 dias. E não precisa pagar? Não precisa pagar, faz a suspensão, ele retoma o trabalho normal. Só por 60 dias. Existe a suspensão do trabalho, a redução de carga horária. Certo. E de jornada. Então você pode fazer isso tudo, mas todas essas mudanças que está tendo tem que ser feito por acordo individual. Ah, tá. Qualquer mudança tem que fazer, tanto vamos dizer, na questão da suspensão do contrato, como na redução de carga de jornada de trabalho e carga de horário, você pode fazer em 25%, em 50% e em 75%. Essa redução ela é feita e o governo paga, você reduz em 50%. Aí, os 50% que ele trabalha, a empresa paga. Os outros 50% que ele ia receber, ele recebe em benefício do governo. Tá? Mas só que ele adquire, você pode fazer por 60, 90 dias.
Mas aí até 90 dias, né? Aí pode fazer, a pessoa que submete à redução de carga de jornada e de salário, ele adquire uma estabilidade de 90 dias. Então, esse funcionário que você coloca ele em redução de carga horária, quando ele retoma, ele adquire uma estabilidade. Não pode mandar embora por 90 dias. Por 90 dias não pode mandar embora. Não é? Então, essas são as questões que geram muito impacto. Banco de horas. Vamos. Outro problema também hoje, que é muito discutido, banco de horas. Havia o banco de horas antes da legislação anterior, que essa aqui é uma legislação transitória também. Essas legislações tudo aqui são tudo transitórias. Quando acabar a pandemia? A pandemia acaba tudo isso aqui também. Certo. Isso são tudo. E também um detalhe, são medidas provisórias. Se vencer a medida provisória e não transformar isso em lei, também isso retroage ao passado. Certo. Medida provisória tem esse detalhe. Então, das férias do banco de horas. Do banco de horas. O banco de horas, antes de você fazer criado o banco de horas, você trabalha num período de bastante serviço, a pessoa tem aquele excesso de trabalho, então você contrata as pessoas para estender o horário, 2 horas por dia, e depois compensa lá na frente. Certo. Então aí você reduz a carga horária dele lá na frente. Aqui é o contrário. Você tira o funcionário, ele não trabalha, você faz um banco de hora com eles, essa falta que ele está tendo aqui, ele compensa depois em 18 meses. Tem 18 meses para compensar. Após a calamidade pública, trabalhando só 2 horas por dia, compensando só 2 horas por dia. A mais. Entendi. Ele não pode, eu vou compensar, você tem 100 horas para resolver em crédito, débito. Aí você pode, essas 100 horas você tem que dividir 2 horas por dia só. Se chegar nos 18 meses, ele sobrou hora, vamos dizer, faltou hora para ele prestar, ele encerra. Entendi. Então, essa parte tem que ser feita dessa forma. Então, são situações novas que tem que ser feito, porque o banco de hora, ele fala, banco de hora negativo chama. Porque tem o banco de hora positivo, que só aquele que você tem um crédito para resolver, essa é o contrário, você tem um débito para pagar. É curioso, né? É curioso. Então, é um banco de horas invertido. Você pode fazer também de forma individual. Entendi. Então, são todas essas nuances novas que vieram. Trabalho de home office também, né? Outra questão está sendo implantada hoje, e muitos departamentos, muitas situações já está dando certo. Você consegue trabalhar em casa muito quando você não tem, por exemplo, atendimento presencial de cliente. Tanto você trabalha na sua casa ou no escritório, é a mesma coisa. Certo. Já existe hoje escritórios de advogados que só alugam aqueles escritórios virtuais só para atendimento. Não trabalha, não tem escritório mais, igual antigamente, você vai no meu escritório cheio de livros, não há necessidade mais. Você tem uma sala, você atende seu cliente, ou você vai no seu cliente, agendado, e resolvido, você trabalha em casa. Mas do ponto de vista trabalhista, tem algum problema o home office? Tem, porque o problema, não tem problema assim em geral, mas como é que fica o controle dessa pessoa, qual horário que ele está trabalhando, como é que você controla esse horário? Entendi. Isso é muito complicado. Dentro do meu sistema, o meu escritório, eu consigo controlar porque ele tem o meu programa, ele tem a contagem de período da máquina trabalhando, não é ligada não, viu? Trabalhando? Trabalhando. Olha que interessante. Porque se você trabalha com ela, deixa ela ligada e não há um funcionamento nela, ela detecta que ela ficou inativa. A máquina está ligada sim, mas está inativa. Então, são esses tipos de coisas. E também existe um cartão, o cartão avulso também, que pode ser feito, também não sei se é confiável ou não tem uma fiscalização disso. É mais um trabalho de confiança. Mas existe sim os programas, existe a maneira de você controlar o horário de trabalho. Digamos assim, tarefas, né? Você pode fazer por tarefa. Você tem que fazer uma tarefa, no jornalismo, por exemplo, você tem que fazer uma matéria para apresentar para tal dia. Não importa se ele trabalha de madrugada, se ele trabalha de manhã, não importa. O importante é que aquela tarefa ele cumpriu. O resultado está lá. Assim também o nosso trabalho, a maioria é feito assim, mais por tarefa do home office. Não é um cumprindo horário, mas existe o cumprimento de horário, trabalhar as 8 horas por dia, tudo certinho, né? Mas não precisa remunerar a questão do equipamento tecnológico? Não precisa. Então, aí vai acordo. Normalmente, por exemplo, o meu caso, eu coloco o equipamento à disposição. A pessoa tem o equipamento, mas todo programa eu coloco à disposição. Entendi. Tá? Trabalho online, em remoto, acesso remoto.
também. E tem esses programas de nuvem hoje que faz tudo. Qualquer lugar que você vai, você trabalha, né? A tecnologia permite. Não, a tecnologia de nuvens hoje ela é fantástica, né? Você no seu celular, onde você estiver, você acessa o que você quiser dentro do seu escritório. Porque antes existe ainda, né, o servidor. Então, para você acessar remotamente ou acessar de uma forma ou de outra, aquele servidor tem que estar ligado. Exato. Para a pessoa ter acesso nele. Com as nuvens não precisa. Onde você estiver, você não tem que acessar. O seu computador pode estar desligado. O servidor. Ele acessa normalmente porque ele está em nuvens. Olha. Interessante. É uma outra era, né? Uma outra era. Exato. Então hoje hoje as pessoas estão trabalhando mais em cima. E redução de hoje o principal, né? Dentro das empresas. É redução de horário e jornada. Estão fazendo bastante. Para economizar um pouco. Suspensão de trabalho. Para economizar não tem serviço, porque o expediente diminuiu muito, né? O trabalho. Antecipação de férias também, você pode chegar e conceder pessoas com um período de férias ainda não realizada, no período aquisitivo. Você pode antecipar as férias para as pessoas também, para os funcionários, para não ficar gerando, paga as férias antecipadas, né? Nesse período de pandemia. Entendi. Então há uma série de mecanismos que vem facilitar, que vai ajudando o empresário e diminui os custos dele. Né? Isso pode ser, não seja bom para o funcionário, não seja bom, não é bom para ninguém, né, Marcelo? Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. Jair Nascimento, muito obrigado, grande Marcelo. abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado, uma boa noite. Eu quero te dar uma sugestão muito interessante, que é o EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma seu presente e o seu futuro. Na Unifil você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas para o mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção, matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E mensalidade só a partir de outubro. Isso mesmo, mensalidade só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação ou quem estudou ensino médio em escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil, você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já tem mais. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre questões importantes envolvendo a agropecuária local. Está conosco o presidente do Sindicato Rural Patronal, Edson Dornelas. Boa noite, Dornelas, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Como é que tá? Vamos começar com a campanha de atualização do rebanho. Muita gente nem sabe que existe isso, mas existe, né? Não, sim, todo ano tem, tá? A ADAPAR, ela colocou uma data, 30 de novembro, para fazer o recadastramento dos animais. Que animais tem que ser recadastrados, por exemplo? Boi, búfalos, cabras, ovelhas, peixes, aves, suínos. Então todos esses animais precisam ser cadastrados, tá? Fazer o recadastramento porque ela quer ter o controle também. E para você
vamos colocar assim, a vacinação, para tudo isso, é para ficar sempre atento. Entendi. E aí, nessa vacinação também, tá, fazendo o controle de toda essa parte dos animais, a ADAPAR fez agora, em mês passado, tá, uma pesquisa a campo também sobre a vacinação, sobre a febre aftosa, ver se está tendo ou não. Já que o Paraná é livre de vacinação. Isso, livre de vacinação. Mas ela mesmo assim ela tem que trabalhar em cima para ver se os animais têm o vírus ou não. E aí descobriu também, tá, sobre a raiva. Tá tendo caso de raiva bovina? Está tendo caso de raiva bovina. E aí, descobrindo isso aí, ela já está pedindo também para que o pecuarista também vacine seus animais contra a raiva. Tá? Porque ele tem que ficar mais atento também. Isso pode ser transmitido também pelo morcego, tá? E assim, o produtor às vezes não está sabendo. Entendi. Então, através desse controle que a ADAPAR está fazendo a campo, ela descobriu, tá, que está tendo o vírus da febre, da raiva bovina. Isso. Agora, esse cadastramento que você falou, esse cadastro de atualização do rebanho, pode ser feito no sindicato? Isso, pode ser feito no sindicato, na ADAPAR, através do site da ADAPAR, ou também lá na ADAPAR também, e o sindicato também nós fazemos lá também. Opa, só procurar o sindicato. Isso, então. Pode procurar o sindicato. Vazio sanitário, explica pra gente do que se trata. Só lembrando, tá, que dia 10 de junho, todo produtor ele tem que erradicar a sua soja, certo, porque não pode plantar soja. Isso vem já lá de trás por causa da ferrugem asiática. Então é um controle das doenças, tá? E se colocou, por exemplo, esse vazio sanitário dia 10 de junho, prolongou um pouco esse ano. Até quando? Até dia 10 de setembro. Não pode plantar então? Não pode, nesse período, não pode plantar soja de forma alguma. Tá? Tudo é um controle, vamos colocar assim. E o pessoal plantava nessa época? Alguns plantavam para tirar sementes, lá atrás, antigamente. Então, como veio essa ferrugem asiática, aí fez uma propagação maior. Então, para fazer o controle, erradicou totalmente a soja nesse período. Entendi. E a ADAPAR, se ela ver, ela vai começar a atuar também. Vai fiscalizar? Vai fiscalizar campo e ela vai atuar o produtor que não fez a dessecação, toda essa parte também. Então é mais assim, lembrando o produtor que ele tem que fazer essa reeducação também da soja que fica para trás. Redução total, né? Total. Olha. Campanha de conscientização sobre a água, o sindicato está junto nessa? Sim, através do sistema FAEP-Senar, tá? E do Agrinho também. Certo. A FAEP ela mudou, tá? O personagem do Agrinho, vamos colocar assim, que ficava em cima. Hoje ela, junto com a campanha do desenvolvimento também, da Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Rural, tá? Da Educação, ela criou uma campanha. Por quê? Esse ano nós tivemos um ano crítico com estiagem. Tá? Os rios secaram, tá? Muitos rios aí grandes foram secando, e ela já vendo isso aí, ela falou, vou mudar o nosso tema do Agrinho. Entendi. Vamos para a conscientização da água. Então assim, aí é agro pela água. Então é a família do Agrinho que está nessa parte da campanha, tá, do meio ambiente, e o objetivo que é isso aí? É verificar, ver para o futuro dos novos cidadãos que está para vir aí, tá? Que não falte água lá na frente. Entendi. Para o quê? O produtor, vamos colocar assim, todas as nascentes ser conservados, os rios também, com suas matas ciliares, e isso aí vai fazendo com que vai conservando os rios também. Opa, interessante, né? Isso é interessante, é um tema assim que eles colocaram vendo o problema que está hoje. Tá, que chegou ano passado e esse ano também, essa falta de água nos rios. De fato voltou a chover mesmo agora, né? Agora está começando a voltar ao normal, vamos colocar assim. Mas mesmo assim as represas, tudo por aí está baixo, Marcelo. APP do CAR, explica pra gente do que se trata. Isso aí mais vamos colocar assim, a gente está levando para o produtor rural, tá, para ele ficar atento ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então assim, quando ele fez o Cadastro Ambiental Rural, ele recebeu uma senha, tá? E aí ele abaixa um aplicativo, tá, desse Cadastro Ambiental Rural no seu celular, e aí através dessa senha dele, com o CPF, ele consegue abrir e ver se tem alguma coisa do governo, uma notificação, alguma coisa. Porque às vezes ele pode ser autuado e não está sabendo. Nossa. Então é só mais assim,
a gente está fazendo um levantamento, um alerta para o produtor ficar atento ao cadastro ambiental rural. Então é mais para ele ficar esse alerta, porque ele pode ter uma notificação do governo ali e não está sabendo. E pelo aplicativo ele consegue. E pelo aplicativo ele consegue ver essa parte. Então é procurar o escritório que fez o cadastro ambiental rural dele, tá? E ali pegar a senha, ou se ele já tem a senha, entrar no aplicativo e ver se tem alguma notificação. Porque às vezes os fiscais multam, ele nem viu os fiscais na propriedade. Então, e ele nem está sabendo, ele pode até perder uma propriedade também. Multa pesada, né? Multas pesadas e às vezes pode ser não só uma atuação, como várias. E ali o governo está ali e o produtor não está sabendo. Então nós estamos chamando a atenção do produtor para a verificação do cadastro ambiental rural. Opa, é bastante coisa, não é brincadeira. Só vou voltar na campanha de atualização do rebanho. Nesse cadastro, se o cara tem lá 1.000 animais, ele cadastra os 1.000 animais? Os 1.000 animais. Se tem lá, por exemplo, se ele vende alevino também, tem que cadastrar também os alevinos dele de peixes. Olha. Tá? A venda de peixe também, ele tem que fazer o cadastro também. Então tudo isso aí tem que ter o controle. A DAPAR ela quer ter o controle de todo o seu rebanho no Paraná. E é bom, né? Sim. No final das contas é bom. Sim, muito bom. Presidente, como é que foi para a gente a questão do imposto de renda deu certo? Tudo. Agora não dá mais, ou ainda dá? Não, ele pode fazer uma retificação e ainda fazer, mas vai pagar multa, isso, aquilo. Né? Tá? O sindicato avisou e ajudou, né? Isso, avisou, ajudamos, fizemos na maioria dos nossos associados. Foi lá mesmo? Isso, lá mesmo. Nós temos um escritório para isso aí mesmo. Então o sindicato ele faz todo esse processo. Em agosto tem o ITR? Agora em agosto entra, a segunda quinzena já entra o ITR, então o produtor já vai ter que também fazer esse ITR, que é o imposto da terra, né? E aí já vamos alertar já também, colocar para o produtor que tem que ser feito esse ITR. Quem ficar sem fazer também paga Sim, multa. Também paga multa. Então, assim, nós estamos lá no sindicato justamente para alertar o produtor em todos esses problemas que ele tem, tá? Que ele possa ter, e nós estamos abertos para todos os problemas. Que bom! E estamos para ajudar o produtor também, tá? Esse é o foco do sindicato. O sindicato é ajudar o produtor em todas as suas maneiras, vamos colocar assim. Presidente, muito obrigado, bom trabalho lá. Obrigado, Marcelo, tudo bom para você também, bom trabalho. Eu quero te dar uma sugestão muito interessante, que é o EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma seu presente e o seu futuro. Na Unifil você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas para o mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção, matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E mensalidade só a partir de outubro. Isso mesmo, mensalidade só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação, ou quem estudou ensino médio em escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil, você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Boa noite para todos.